Vamos aprender o simples que o Evangelho nos mostra para chegar a Deus. O Evangelho de Cristo é simples e objetivo. A gente só precisa conhecer o Evangelho dentro do que ele ensina, somente. E um desses ensinamentos simples do Evangelho, dentro da revelação de Deus, que o Evangelho nos mostra, eu quero comunicar a você algo maravilhoso que está revelado aqui para o nosso conhecimento. Vamos ler a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículo 11 ao versículo 15. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Bem, vamos entender o que a gente leu? Amém? A palavra de Deus você tem que ler e trabalhar o raciocínio, questionando, perguntando, para você entender o que leu, o que é que está lhe ensinando, o que você vai aprender desse ensinamento. A palavra de Deus é isso. E outra coisa, muito importante, não coloque o que você acha na palavra. Vá buscar interpretar a palavra pela palavra. Amém? Vamos entender aqui o texto que nós lemos da carta de Paulo a Tito, do capítulo 2, a partir do versículo 11 ao 15. Paulo vai começar dizendo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esse texto, de forma simples e objetiva, a gente vai aprender aqui 3 coisas importantes que a palavra nos revela, que nós precisamos aprender, simples e objetiva, que o texto revela. Paulo vai dizer: a graça de Deus, ele manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O que é que a gente aprende aqui? Deus proporcionou o favor dele para conceder ao homem a oportunidade de salvação. É isso que aqui o texto está dizendo. Não tem nada demais aqui. Para você entender isso, não precisa você fazer um curso de teologia, ir para nenhum seminário teológico, ser intelectual, culto, formados. É só você ler a palavra e buscar entender o que a palavra está ensinando. E o Espírito Santo em nós testifica daquilo que a palavra revela. A gente vai entender clara e objetivamente, de uma forma simples. Paulo vai dizer aqui, Tito 2,11. Porque Deus manifestou a sua graça, o favor dele. Você veja aqui, Deus manifesta o seu favor. Para quê? Qual a finalidade? Qual o objetivo da manifestação do favor de Deus pelo homem? Para proporcionar ao homem a salvação. A salvação, Deus ele proporciona, não é um grupo de pessoas que ele escolhe para ser salvo e outro não.
A salvação não é para um grupo de pessoas que vivem uma religiosidade. Não é para um grupo de pessoas que é bom. A salvação... Eu estou aqui no trabalho, mas você está aí recebendo a luz de Deus para iluminar o teu entendimento, a revelação do Evangelho, a verdade que liberta. Então Deus, Ele manifesta o seu favor para todos os homens. Não é para um grupo de pessoas seleto, exclusivo, que Ele escolheu de antemão, e outro grupo não. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos, todos no geral, toda a humanidade, todo ser humano. Porque todos precisam de salvação. Porque todos estão perdidos de Deus. Porque todos pecaram e todos estão indo a juízo. E Deus não deseja, não tem prazer, não é o propósito de Deus. Não é isso que Deus deseja para o ser humano. Que ele morra e vai para o inferno. O que Deus quer do ser humano é que ele ouça a palavra de Deus, se arrependa, para que seja livre do inferno, alcançando a sua graça que Deus oferece por meio de Jesus Cristo. Essa graça que foi manifestada para proporcionar salvação para toda a humanidade é Jesus. O amor dele por toda a humanidade, no qual enviou Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não tem prazer no homem que vai herdar a condenação eterna. O que Deus quer é que esse homem se converta, se arrependa e receba a graça dele para ser livre da condenação eterna. E o alvo desta graça é você, é eu, é toda a humanidade. Não é só um grupo de pessoas. É todo ser humano, independente da cor, da raça, da religião, da cultura, da nacionalidade. Todo ser humano precisa do favor de Deus. E Deus oferece a todos. Então, o texto que nós estamos expondo aqui e aplicando o que ele nos ensina, está nos informando essa verdade. Onde Deus oferece o seu favor para todo ser humano. Esse favor é de salvação, para que todos se salvem. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Agora, vamos entender o versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A gente agora, depois que está na graça de Deus, vamos ser ensinados a viver uma vida agora, não mais na impiedade. O que é impiedade? Fora da direção da palavra de Deus. Não mais nos desejos mundanos. Quais são os desejos mundanos? O que escraviza a natureza humana, que tira o homem da direção de Deus. Vamos andar agora aprendendo a andar e manter a comunhão com Deus, numa vida sóbria, justa e piamente. Aonde vamos andar agora sóbrio, sem se embriagar com a mentira que o mundo vive em nome de Deus. Uma vida justa, andando pela palavra de Deus, para se manter na justiça de Deus. E piamente, padecendo o que tiver de padecer, para se manter nesta vida com Deus. É isso que acontece quando nós alcançamos e recebemos a graça de Deus, que Ele nos oferece para a nossa salvação, o favor dEle para nos salvar. A partir daí vamos ser ensinados pelo próprio Deus. Não é ser ensinado numa vida religiosa. Não é ser alienado, devoto, fanático, centralizando tua vida e teu viver dentro de formalidade religiosa. Quando a gente crê em Jesus, vamos ser ensinados agora a viver uma vida lúcida, sóbria, inteligente, não deixando mais a concupiscência do mundo
nos levar para o prazer do pecado, que nos leva a uma vida contrária à direção de Deus. Vamos andar agora uma vida justa pela palavra. Essa é a justiça que temos que praticar, o que a palavra nos ensina. É viver pela palavra. Uma vida sóbria, piamente, é o que a palavra está nos ensinando. Agora, presta atenção no versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A partir daí, depois de alcançar a graça, tomar a atitude de se negar para viver a vida na direção de Deus agora, justa, piamente, sóbria, não se deixando mais dominar e levar pelo desejo da natureza pecaminosa, viver se negando, renunciando, para suportar o que for, para manter-se em Cristo, pela esperança. Que Paulo vai dizer aqui, no versículo 13. Olha o que Paulo vai dizer aqui. A partir do momento, versículo 11, que você alcança a graça de Deus, que Ele manifestou, oferecendo a salvação a todos os homens. Quando você alcança essa graça, crendo e recebendo, você agora, no versículo 12, vai viver uma vida renunciando à impiedade, tudo aquilo que você faz que a palavra não orienta, seu entendimento, sua direção, você vai negar isso, para viver agora uma vida não satisfazendo mais a concupiscência mundana, a satisfação da natureza pecaminosa. Você agora vai viver uma vida neste século presente, sóbria, não se embriagando mais com nada que tire você da presença de Deus, uma vida justa, andando na justiça de Deus, justificado por Cristo e andando na sua palavra, para manter essa vida justa e piamente, suportando tudo, para se manter firme nesta vida que você agora recebeu de Deus. Para que por esta vida que você recebeu, pela esperança que você agora tem, fique perseverando nela. E qual é a esperança? Versículo 13. A esperança é essa aqui, que Paulo agora vai dizer, depois que ele explica o versículo 11, o 12 e o 13, a gente vai viver uma vida agora prudente, por causa dessa esperança. Olha a esperança que ele vai dizer. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que a gente tem uma conversão a Cristo, alcança a graça de Deus, vive uma vida se negando, perseveramos nessa vida pela esperança da promessa que Cristo fez, que voltaria. Para quê? Para nos levar, para desfrutar com Ele a vida eterna, que Ele nos promete, nós que cremos nele. Então nós temos que viver aguardando essa esperança. A esperança do cristão é a vinda de Jesus. É o encontro com Cristo. É o momento da nossa ida ao Senhor Jesus. Tantos que morreram, quantos que estiverem vivos, na ocasião da vinda de Jesus à terra, para levar os que aqui estão batalhando na fé, nesse momento todos vão de igual ao encontro do Senhor. Os que morreram, diz o texto, o Evangelho revela, que os que morreram vão receber o corpo glorificado, ressuscitado, glorificado. E nós que estamos vivos, vamos ter o corpo transformado. A transformação gloriosa para poder estar com o Senhor, vivendo a promessa, a esperança, que nós batalhamos pela fé da vida eterna. Essa é a esperança do cristão, irmão. Essa é a esperança que nos leva a ser fiel a Cristo, perseverar na fé, fazer o bom combate da fé. Agora olha o que Paulo vai dizer no versículo 14. O qual se deu a si mesmo, por nós. Ele se entregou por nós, para que a gente alcance essa promessa, para nos remir de toda a iniquidade
e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. As boas obras que nós temos que viver não é para ser salvo, é para se manter em Cristo, na salvação que Ele nos garantiu. As boas obras não é nenhum trabalho religioso, não é nenhuma caridade. As boas obras é viver em Cristo, é viver guiado pelo Espírito Santo, para que a gente dê bons frutos em Cristo, guiado pelo Espírito Santo. Essas boas obras que agradam a Deus é a nossa vida em Cristo, perseverando nele, guardando a palavra dele e vivendo justamente pela palavra dele. E só podemos viver isso e ter essas boas obras em Cristo e por Cristo. Estão entendendo, meus irmãos? É isso que o texto que nós estamos aqui expondo e aplicando para o nosso ensinamento está nos ensinando. Para encerrar, olha o que Paulo vai dizer no versículo 15. Fala disto e exorta, repreende com toda a autoridade. Paulo agora vai advertir Timóteo. Aí está, levando esta esperança para os irmãos. Fala disto, exorta. Exortar é incitar, é estimular, é incentivar aos irmãos na fé. Repreende. Repreender é corrigir os irmãos quando está perdendo o entendimento da fé, quando está saindo da verdade do Evangelho, quando está se levando por vento de doutrina, quando está se deixando guiar por um Evangelho anátema. Temos que repreender, corrigir os irmãos. Temos que cuidar e amar os irmãos para que eles se mantenham na fé. Ter cuidado com os irmãos para não desviar da fé. O meu amor é esse. É ter cuidado com os irmãos. É corrigir os irmãos. É levar a instrução da verdade para iluminar a mente dos irmãos. E nós temos que fazer isso com a palavra, com a doutrina. Levar a luz para aquele que está saindo da luz, se deixando envolver nas trevas, que é o ensinamento errado, o entendimento fora da direção do Evangelho, os movimentos que são criados, que tiram o homem da simplicidade e da sobriedade do Evangelho, por onde muitos estão embriagados nesses movimentos, adulterando em doutrinas, contaminando no Evangelho anátema, estão deixando a fidelidade com Cristo, não estão perseverando na fé, nem guardando a doutrina, nem tendo cuidado na doutrina, estão vivendo como loucos, nércios. E nós temos que advertir, temos que repreender, temos que corrigir um ao outro. Não é pela minha santidade, é pela palavra. Quando a gente vê o irmão saindo do entendimento da palavra, recebendo um outro entendimento, sendo instruído em conceitos, preceitos, doutrinas, princípios e valores que não condiz com o Evangelho, nós temos a obrigação de corrigir e repreender. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, corrige, repreende com autoridade. A autoridade não é o título de pastor dentro de nenhuma instituição religiosa. A autoridade é com a palavra. Corrigir com a palavra. A autoridade de Deus na minha vida é a palavra. Não é o grito, não é o prau, ré, té, ti, tó. A autoridade na minha vida é a palavra de Deus, irmãos. Nós temos que corrigir, repreender e combater o bom combate da fé com a palavra. Então é isso que Paulo vai orientar nessa pequena exposição que nós fizemos aqui da carta de Tito, do capítulo 2, do versículo 11 ao 15. Medite mais nesse texto, aprenda mais o que ele nos ensina, e eu creio que o Espírito de Deus vai te dar esclarecimento, entendimento, para tu receber
A verdade que está revelada no Evangelho, simples e objetiva, pela palavra. Amém? Então, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Observe que o objetivo da graça de Deus se manifestar foi proporcionar salvação. E o alvo dessa salvação é todos os homens. E depois que nós alcançamos essa graça, estamos na promessa da salvação, vamos ser ensinados a viver uma vida sóbria, justa e piamente. Não se embriagando com o prazer e os desejos deste mundo, negando a concupiscência, os desejos, a satisfação dessa natureza pecaminosa. Vamos agora viver se negando, pela esperança que essa graça nos traz. A esperança da vida com Deus lá no céu, quando Jesus voltar. É o que Paulo vai dizer, aguardando a bem-aventurada esperança. A partir da nossa fé em Cristo, vamos agora viver uma fé, perseverando nela, pela esperança que nos foi prometida por aquele que é fiel, poderoso e justo, para cumprir o que promete. Essa esperança foi prometida a nós por Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, aprendam o que está revelado simples e objetivo no Evangelho, que Cristo trouxe para nós as boas novas de salvação, que nos dá o conhecimento do que Deus operou e preparou para que a gente possa chegar a Ele e alcançar a promessa da vida eterna com Ele. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. E a palavra, vamos ler, vamos examinar, vamos estudar, vamos buscar conhecer e aprender de Deus. Pela palavra dele é a revelação de Deus para nós. Tudo que ele quer que a gente conheça, compreenda, está revelado aqui. Não fica buscando profeta para receber revelação de Deus. Vai buscar a revelação de Deus que já está aqui nas Escrituras, o Evangelho de Cristo. Amém, irmãos?